Graça e paz, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor. Pô, isso aqui é pastor? Ó. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Boa noite. Nós estamos aqui essa noite e eu glorifiquei a Deus pela vida da Unijá. Pela escolha desse tema, é um tema forte que tem que estar constantemente sendo revisitado, ressignificado, porque como outros temas de tanto se falar e muitas vezes se nós não fizermos a manutenção, isso vira aqui um clichê. E confiar no Senhor, e quando a coisa aperta, aí nós vemos que nós não confiávamos tanto, ou aquele pensamento que nós achávamos que era confiança, não era confiança, era um outro. Então nós precisamos estar sempre revisitando esse e outros temas, para que a nossa vida na presença de Deus, na caminhada cristã, possa lograr todo o êxito para o qual o Senhor nos chamou. E o texto que serve de base está no Salmo 9, versículo 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero pedir, ó Deus, a tua bênção sobre as nossas vidas, nesse tema que é muito, muito forte, e ele tem que estar bem resolvido dentro de nós, Senhor, porque os dias são maus, Senhor, as lutas são enormes, os apelos para que saiamos da tua presença são grandes, e nós precisamos, Senhor, estar esperando no Senhor. E esperar não é muito do ser humano, o ser humano é impaciente, uns mais, outros menos, Senhor. E a tua palavra diz que o que o Senhor faz num dia, o Senhor também faz em 1000 anos, e o que o Senhor faz em 1000 anos também faz em um dia, e que possamos estar sintonizados contigo. O Senhor é Senhor, e às vezes, Senhor, na pressa de recebermos aquela bênção, temos aquela resposta, às vezes, Deus, nós metemos os pés pelas mãos, Senhor, e nós nos precipitamos, passamos à tua frente, queremos dar uma ajuda ao Senhor, e muitas vezes nós fracassamos. Que nessa noite, Pai querido, o Senhor possa nos ajudar, nos conduzir nessa reflexão, na releitura, Deus, deste tema, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando o convite, eu tomei conhecimento do convite, e logo que eu li o texto, duas expressões nesse verso me chamaram a atenção. O primeiro é os que conhecem o teu nome, e o segundo, os que te buscam. E eu fui provocado a pensar nas dimensões dessa confiança em Deus. Aquilo ali eu penso que seja um comportamento daquele indivíduo que confia no Senhor. De manhã o Gabriel explorou com muita maestria Deus, falou dos atributos de Deus. É aquele em quem nós depositamos, ou pelo menos deveríamos depositar, única e exclusivamente as nossas energias no tocante à espera. E lembrando aqui, não só naquelas esperas mais complicadas, naquela espera em que o tema é forte, o momento em que nós estamos passando exige de nós, por esse eu creio que não temos muitos problemas,
Mas eu penso que os problemas vêm naqueles temas mais simples que nós, devido à nossa prática, à nossa vivência, nós pensamos dominar aquela situação. E eu lembro aqui de uma expressão que diz que a crise é a má administração da mudança. E aí, quando eu e você, nós entramos em crise, quando nós nos deparamos com aquelas situações que fogem ao nosso controle, já não são corriqueiras. Mas o tema, eu como falei, saltou, porque eu vi aqui o comportamento de quem confia no Senhor. Saber a verdade acerca de Deus produz confiança interior que as provações não podem abalar-nos. Nenhum de nós vive inteiramente sem evidências do abrigo divino dado à alma. Perdão. Essa primeira expressão, te conhecem. Eu quis pensar em duas dimensões. Na dimensão vertical e na dimensão horizontal. Da relação, do comportamento do indivíduo, do servo do Senhor com relação a Deus, o relacionamento dele com Deus. Então começa que os que te conhecem. Isso nos faz pensar na nossa relação com Deus. E eu lembro também de um dito popular, eu não sei se você já ouviu, que diz que se você quer conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal com ela. Se você quer conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal com ela. E aí eu pensei, porque isso o sal aqui tem um duplo sentido. Sal no sinônimo de tempo, porque para consumir 1 quilo de sal demora tempo, né? Então você passar tempo com essa pessoa, porque quando você passa tempo com aquela pessoa, você conhece. Com o tempo aquela pessoa vai se mostrando quem é, vai se dando a conhecer, e aí você vai andando com ela, você vai perceber se você tem ou não sintonia com ela, se dá para continuar naquela caminhada. E o sal também tem um sinônimo de dificuldade. Não são poucas as vezes, quando nós vamos ao comércio, a algum lugar, e quando você chega ali, o preço que você achava que era não é mais. E aí você usa aquela expressão, né? Poxa, eu fui e dessa vez os preços estavam salgados. E essa é a dificuldade que nós temos nessa caminhada com Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele repreende a quem ama e açoita todos aqueles que recebem por filhos. Então é nessa caminhada com Deus, na nossa comunhão com Deus, que nós vamos aprendendo. Deus não muda. O pouco conhecimento que nós temos de Deus, foi Ele que permitiu, Ele nos dá a conhecer. Porque se Deus não se desse a conhecer, esse pequeno conhecimento que nós temos de Deus, nós não teríamos. E Ele se fez. E um dos títulos de Jesus é o Emanuel, que é o Deus conosco. É aquele Deus que se encarnou, que se fez carne e habitou entre nós. E nós lembramos também, desde Gênesis, que nosso Deus é um Deus relacional. Desde o início, lá em Gênesis, você vê que Deus, ele sempre procura um homem para manter a comunhão. Quando, antes de Adão e Eva caírem, havia aquele relacionamento. Apesar de não estar na Bíblia com todas essas letras, nós ouvimos muitos pregadores dizerem que na viração do dia Deus vinha conversar com o homem. Não está na Bíblia, mas isso fica subentendido que Deus via ali. E você percebe que Deus, ele, no relacionamento, Deus colocou Adão ali no jardim e ele vinha conversar com Adão. Eu demorei muito tempo para expandir o meu pensamento a respeito de que Deus conversava com o homem. Qual o teor da conversa que Deus tinha com Adão. E aí foi amadurecendo, eu vi que Adão foi colocado ali no jardim, e eu penso que Deus vinha para conversar com Adão, e Adão, ele conversava ali, Senhor, eu tive essa experiência, e Senhor, eu vi que aquela fruta, ela pode ser consumida verde, mas aquela outra tem que esperar ficar amarela, como é que é isso? E Deus então passava todas aquelas coordenadas, conversava com ele, e aí como é que foi Adão? E aí, dos animais, quando
Quando Deus faz passar diante de Adão todos os animais, e então Adão, ele vai dando nome a cada um, e a Bíblia diz que tudo aquilo que Adão denominou, Deus chancelou. É cavalo, aí Deus concordou. E Deus apresenta ao homem toda a vida, toda aquela vivência ali no paraíso. E a partir de Eva, todo o ser humano tem alguém que o apresenta ao mundo. Nós, os nossos pais, aqueles que nos criaram. Então nós vemos, e no episódio quando Adão e Eva, eles transgridem, eles caem, e eles ficam envergonhados, qual o comportamento é se esconder. E Deus vai ali, né? Adão, onde você está? E a gente podia, se fosse uma linguagem humana, podia dizer: Adão, eu estou com saudade de você, você não está no mesmo lugar. Eu fui ali onde a gente costumava conversar e você não está. Onde você está, Adão? E Deus vem procurar, e ao longo de toda a história, Deus ele vem mantendo esse relacionamento, ele vem buscar o homem. E aí, quando o homem se desgarra, ele vendo que o homem não teria condições de reatar o relacionamento dele com Deus, do homem com Deus, Deus então ele se encarna e vem na forma de homem para manter, estabelecer, reatar aquela relação que um dia foi rompida. E nosso Deus então, ele é um Deus relacional. E aí nós vemos essa questão de andar com Deus, o texto diz, aqueles que conhecem. E é o andar com Deus, nessa caminhada com Deus, é que nós vamos conhecer. Uns conhecem mais, outros conhecem menos, no mesmo tempo, porque se dão mais, procuram mais, se esforçam mais. Eu ouvi de um servo de Deus, e bem-sucedido em termos espirituais, de ser usado por Deus, bem-sucedido naquilo que se pode denominar de uma pessoa usada por Deus. E perguntaram para ele qual o segredo de você ser tão usado por Deus. E ele então responde: é porque tudo aquilo que Deus pediu de mim, Ele teve. O segredo de eu ser usado como eu sou usado é porque Deus sempre teve na minha vida tudo aquilo que Ele quis. E esse é o desejo nosso, irmãos, de nós conhecermos. E a palavra de Deus diz: corramos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E é nessa caminhada, por isso eu vejo que todas as coisas, elas contribuem, a palavra de Deus diz, para o bem daqueles que amam a Deus. Porque se nós tivermos esse olhar, e eu sei que não é fácil, quando acontece um revés, quando acontece algo que você não esperava, que você não contava, que o resultado não foi aquilo que estava nos seus planos, é muito difícil. Exige muito de você chegar e dizer: todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho, graças a Deus, tenho procurado isso, e às vezes acontece, e eu sempre digo, e às vezes com quem eu estou falando, eu sempre falo, quando acontece alguma coisa, a pessoa fica chateada, eu falo: olha, nada acontece por acaso. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem. Algumas coisas você vai entender e vai saber em que contribuiu. Pela misericórdia de Deus, pela graça. Outras não. Você vai ficar sem saber. E aí você aguarda, quando chegar na eternidade, você pergunta lá ao Senhor. Mas você caminhando com Deus, essa caminhada com Deus, e se nós tivermos essa dimensão, que nós estamos com Deus, e a Bíblia diz que Ele está conosco, que não cai nenhuma folha, um cabelo da nossa cabeça, quem tem, né, cabelo na cabeça, mas não vai cair sem a permissão de Deus, porque tudo está de acordo com Deus. É difícil, eu sei. Talvez você tenha entrado aqui e você está passando uma situação em que você está lutando para entender e você não consegue ver isto. Mas a Bíblia diz, e se a Bíblia diz, nós devemos crer que isso vai te aperfeiçoar. Tem uma música, se eu não me engano, da Maria Marçal, que fala sobre isso. Dessa luta que você está passando, do servo de Deus passa, em que Deus está te utilizando para aperfeiçoar você. A Bíblia diz que Jesus, Ele foi aperfeiçoado, tem outra palavra, vou usar essa, mas aprendeu com tudo aquilo pelo qual Ele passou. Então, irmãos, como o texto ele nos provoca a pensar, daquele é o comportamento, é o perfil, é a atitude daqueles que conhecem a Deus, nessa dimensão vertical, homem-Deus. E isso
fala profundamente, porque Deus é aquele que nós estamos aqui conversando, que é aquele ao qual nós estamos depositando as nossas fichas, depositando a nossa confiança, esperando nele, ainda que a situação seja complicada. E nisso nós vamos crescendo, nós vamos nos desenvolvendo e nós vamos conhecendo ao Senhor. Isso faz com que Deus vá sendo, o conhecimento que nós temos do Senhor vá se alargando, vá se ampliando, e aí nós chegamos em dado momento fazendo nossas as palavras de Jó, quando ele diz: Senhor, eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Através de toda aquela experiência que Jó teve, você vê que ali no final, quando Jó, Deus se manifesta a ele e faz uma série de perguntas, Deus fala para ele: Jó, eu vou te fazer algumas perguntas e eu gostaria que você me respondesse, se você puder. Onde estava aqui, lá no finalzinho, isso, e Jó fica calado, perguntas básicas, e Jó não sabia, e Jó fala: antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar. E muitas vezes é assim, irmãos, as nossas experiências nós passamos, e pastor Cláudio, se não me engano, já falou aqui, a questão de tempo de igreja não conta para aposentadoria, e conta de tempo de igreja, isso não significa muito em termos de comunhão com Deus. É preciso que nós estejamos monitorando a nossa comunhão com Deus, palmo a palmo. E eu vejo isso, eu baseio isso, porque tem muitas pessoas, eu já falei aqui na classe dos homens, eu estava falando, pessoas que têm muito menos tempo de evangelho que eu, em dado momento, em determinado ponto da comunhão com Deus, estão há anos-luz mais do que eu, e são muito mais novas do que eu na caminhada cristã, e eu atribuo isso, não que Deus goste mais dela do que de mim, é porque em dado momento elas se deram mais do que eu. E eu tenho que aprender com essas pessoas, com esses irmãos, companheiros de caminhada, pessoas de carne e osso como eu, como andar e como se deixar, para que eu venha conhecer ao Senhor, para que o caráter dele venha a ser aperfeiçoado na nossa vida. Então essa é a dimensão vertical da nossa comunhão com Deus. E a outra que me chamou a atenção: não desamparastes os que te buscam. Isso está falando no plano horizontal, pessoa a pessoa. E isso me faz lembrar da questão da humildade. Porque quando você busca ajuda em alguém, ou busca ajuda em algo, é porque você está precisando. E se você está precisando, você admite que está além das suas necessidades. E às vezes, quando desse tema eu costumo perguntar: aonde começa o tratamento de qualquer enfermidade, que pode ser curada ou não? Aonde começa? Se inicia o tratamento de alguma doença. Alguém pode arriscar? O que, irmã? Diagnóstico? Alguém? Oi? Oi? Isso. Isso. Talvez não, pastor. Está em casa, já sabia da cola, né? O tratamento de qualquer enfermidade, ela começa quando o indivíduo ele se conscientiza que está doente. Se ele não se conscientizar que está doente, ele nunca vai procurar o tratamento. Eu não sei se foi Cazuza ou Renato Russo. Foi Cazuza ou Renato Russo que a mãe levou para um tratamento compulsório, Renato Russo, para que ele se tratasse da dependência química. E ele chegou diante do médico. Eu tenho até que tomar cuidado porque está sendo gravado, né? Mas uma pessoa chegou diante do médico e ele falou para o médico: eu não quero ser tratado, eu estou vindo aqui porque minha mãe insistiu. Então eu fico pensando, o que aquele médico podia fazer para aquele paciente? Nada, estava impotente, porque ele não estava consciente que estava doente, ou que precisava de cura. Então, o tratamento ele começa quando nós nos conscientizamos. E essa humildade, um dos comportamentos do indivíduo que ele confia no Senhor, é a humildade. Ele nunca desamparaste os que te buscam.
E nós buscamos a Deus porque nós o amamos. Nós buscamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós buscamos a Deus porque nós sabemos que naquela situação mais complicada, só Ele tem a resposta. E naquela situação que não é tão complicada, mas você quer, e muitas vezes você quer que seja Deus, que a resposta venha de Deus, e se resolvendo, ainda que seja simples, mas você vai atribuir a Deus. E às vezes nós vemos, quando perguntando a alguém da mídia, é perguntada como é que foi isso, e as pessoas dão, eu admiro quando a pessoa fala, Deus, graças a Deus, mas outros não, mas foi esforço, foi porque eu fiz isso, foi aquilo. Nas coisas simples, temos que sermos dependentes de Deus, e o objetivo é esse, nós estarmos constantemente sendo dependentes de Deus. Isso é humildade, é porque eu não posso tudo, eu dependo do Senhor, e mesmo aquelas questões que estão dominadas por nós não podemos esquecer, porque a coisa simples, ela pode tomar um vulto de tal maneira que fuja ao nosso controle. Começou simples, mas ela toma um vulto de tal maneira que se perde, foge ao nosso controle. Às vezes eu fico assim ouvindo, né? E, claro, eu fico atento para que eu também não use essa expressão. E muitos dizerem, não, eu tentei isso, eu tentei aquilo para esse problema. E quando não deu, eu fui para a oração. Tentou por todos os meios humanos resolver aquela situação. E quando não deu, recorre à oração. Quando deveria ser a primeira coisa, nós recorremos diante do Senhor, colocarmos diante dele, Senhor, essa situação é tranquila. Eu já resolvi essa situação várias vezes, mas continua entrando com a tua providência, porque essa situação pode tomar um vulto, o simples pode se tornar complicado, pode se tornar complexo, e eu não tenha como contornar. Entra naquela questão, e aí resolvendo, mesmo simples, em que você despendeu um esforço mínimo, mas você vai atribuir, foi Deus, não foi a minha sorte. Eu estou desde junho, se eu não me engano, indo ao INSS para pegar uma certidão, CTC, certidão de tempo de contribuição, para anexar e tal, para já, está longe ainda, mas já deixar tudo direitinho, quando chegar o momento da aposentadoria, os documentos estarem à mão. E então, difícil, estava ali, fui várias vezes, volta aqui e tudo. E aí eu fui, aqui em Belfor Roxo, e fui atendido pelo gerente da agência, muito solícito, tricolor, pastor Cláudio, muito solícito, atencioso, ele fez, e ele já estava jogando toalha. E eu, ali em oração, falei, Senhor, entra. Já tinham passado os 3 meses que eu estava indo nessa peregrinação, e eu ali em oração, Senhor, entra com a tua providência, Senhor, e ali em oração, e ele fazendo, já ia jogar a toalha, ele teve assim um insight, ele aí tentou um procedimento, e aí destravou o trâmite para aquele momento. Eu ainda estou aguardando trâmite, e aí eu vi que foi algo assim, sobrenatural, quando ele falou assim, olha, palavras dele, olha, teu anjo de guarda é forte. Ele falou assim mesmo para mim, e eu pude entender com essa expressão, que foi uma questão muito complicada. E eu falei para ele, não, seu Marcos, não foi anjo de guarda não, abaixo de Deus foi o Senhor, abaixo de Deus. Eu estava ali em oração, Deus entrou com a questão. Fui de novo, aí depois outra etapa, aí já está num outro estágio, e eu fui ali, eu sempre, Senhor, entra com a tua providência, nessa questão, entra ali. Fui agora, estive lá na sexta-feira, aí a vigilante que estava lá, e eu falei assim, para que eu voltasse, e ela falou comigo, ora. E aí depois eu falei, você é evangélico? Eu falei assim, sim. Eu falei, eu também sou e tudo. Ela, ora aí, ela está dando testemunho que Deus fez na vida dela. Eu comigo, que eu estou colocando Deus na frente. Eu saio, eu coloco Deus na frente. Senhor, entra naquelas questões. E como eu falei anteriormente, Senhor, se o Senhor tem permitido que essa situação se estenda até hoje, ou por mais alguns dias, é porque o Senhor tem um propósito. E eu não vou ficar aqui questionando, não vou ficar aqui, por quê? Não, se a Bíblia diz que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que te amam, isso vai de alguma maneira contribuir. E eu quero, Senhor, eu falando com Deus, e eu quero, Senhor, em meio a toda essa peregrinação, não perder o foco do Senhor. Não é o Senhor resolvendo ou não no tempo
que eu acho que deve ser, que Deus vai demonstrar que me ama. Deus me ama, eu tendo essa certidão ou não. Deus está comigo. Deus não perdeu o controle da situação. Então eu tenho que ter esse espírito de humildade, de chegar. E muitas vezes, em determinadas situações, nós recorremos àquele e não tem nada. Se você tem conhecidos, influentes numa área em que você precisa resolver, recorra a ele. Mas não esqueça de que é Deus quem vai usar aquela pessoa. Eu estou lembrando aqui do nosso irmão José. Lembra José? Estava ali no cárcere e ele interpretou o sonho do copeiro, do padeiro. E ele falou, olha, lembra de mim. Toma meu currículo, leva lá para o currículo do faraó. E o camarada estava lá foi restituída a situação dele e ficou. Nem lembrou de José, mas num dado momento aconteceu, ele lembrou, tem um homem lá que interpreta, e não foi no tempo de José. Eu penso que se José recebesse, é claro que José era um homem de Deus, mas ele não encararia como Deus agiu na vida dele, como ele encarou quando não foi no momento em que ele deu o currículo para que fosse levado a Faraó. Ele entendeu que está no tempo de Deus. Não é fácil. Não é fácil você, talvez no momento que esteja passando, você exercitar, você se abrir, você se derramar diante de Deus e não só reconhecer de boca, mas no coração, no teu comportamento, você aquietar o teu coração, a tua mente. Deus está no comando. Fiz tudo o que estava ao meu alcance. Eu estou diante de uma situação, e eu vou dar testemunho depois, em que eu estou tendo essa experiência de confiar em Deus. E eu tenho falado para Deus, Senhor, eu quero muito que essa porta seja aberta. Tenho pedido. Todo o trâmite que precisava ser feito, eu fiz. Era minha parte. Tinha que fazer aquilo ali, para que eu consiga, caso seja a vontade de Deus. E eu sempre falando com Deus. Está previsto a resposta dia 5, terça-feira. E eu sempre falando, Senhor, se não for o Senhor me levando para esse local, eu não quero ir. Eu não quero ir. Eu só quero ir se o Senhor estiver comigo. Quero muito. O Senhor sabe, eu quero muito. Porque eu vejo uma outra situação, vai ser uma virada de chave. Mas aí eu lembro da palavra de Deus que diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é fim de morte. A Bíblia também diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta final vem do Senhor. Então esse ponto, ele faz nos lembrar a questão dessa humildade, você reconhecer que você não é ninguém, que você depende de Deus, tem que depender de Deus nas questões mais simples e naquelas questões mais complicadas. É Deus que vai movimentar as mãos em teu favor, daqueles que te buscam. E nós buscamos ao Senhor, e nós temos que fazer a manutenção, porque necessidades nós temos várias. E se nós não fizermos a manutenção de por que nós estamos buscando ao Senhor, nós podemos perder de vista quem é Deus e buscarmos a Deus não por quem Ele é, mas por aquilo que Ele pode nos dar. Buscamos a Deus por interesse, e muitas vezes acontece isso. Então temos que fazer essa manutenção. É o Senhor, eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor, eu estou batendo a sua porta, Senhor, não porque essa situação foge ao meu controle, mas é porque eu quero, Senhor, porque eu quero amanhã dizer, foi Deus quem me deu, porque quando a coisa apertar, você chegar, Senhor, eu pedi ao Senhor, eu tenho certeza que foi o que o Senhor me deu, entra Deus com a tua providência, porque doloroso, irmão Antônio, é quando nós nos deparamos com a situação, e vamos chorando aos pés do Senhor, e como se Deus falasse, meu servo, eu não trouxe você para cá, quem te deu isso, eu não sei quem foi, mas eu não fui. E aí, pela sua graça, a graça e misericórdia do Senhor, Ele faz com que nós não tenhamos venhamos a receber tudo aquilo que nós plantamos. Mas não deveria ser assim, porque a nossa busca pelo Senhor. E nós vivemos dias de uma soberba muito grande, onde muitos homens são altivos, acham que são os tais. E às vezes eu encontro com alguns professores, uns são tranquilos, são humildes, e outros são soberbos. E aí eu, pensando, formulei a seguinte questão:
que na escola da vida somos todos alunos. Somos todos alunos, estamos aprendendo. Vivemos 300 anos e não aprendemos tudo. E eu lembro aqui também do Império Romano. Aqueles generais, quando eles voltavam triunfantes de suas batalhas, e que eles iam comparecer diante do imperador para receberem ali os méritos, né, a recompensa do seu feito, ficava na carruagem um escravo, que de tempo em tempo falava para ele: lembra-te que tu és humano. Enquanto aquela carruagem, ela se deslocava, levando aquele general para encontrar-se com o imperador, aquele serviçal repetia para aquele general vitorioso: lembra-te que és humano. E é isso, irmãos, que nós temos que ver. Isso pensa também na nossa questão interpessoal, com nossos irmãos, com aqueles que são companheiros e companheiras de caminhada. Eu li uma frase muito interessante, cujo autor é Luciano Crescenso, que diz que nós somos anjos de uma asa só. Para que nós possamos alçar voo. Já tinha ouvido falar essa, pastor? Nós somos anjos de uma asa só, de uma única asa. Para que possamos alçar voo, nós precisamos do outro. É com o outro, na caminhada, é que nós conseguimos alçar voo. E muitas vezes nós, na caminhada, nós esquecemos que na confiança em Deus, Deus tem os seus instrumentos. E é doloroso quando nós viramos o rosto àquela pessoa, a uma pessoa, e aí ela vai ser o instrumento, e muitas vezes é o instrumento que Deus usa para nos abençoar, para que a recompensa da nossa comunhão com Deus, ela se faça. Isso fala da questão da humildade, nós, e também nós frente à nossa caminhada, aos companheiros e companheiras de caminhada. Nós temos que entender isso, nós vemos isso, essa característica faz parte daquele que confia no Senhor, e é o sonho de consumo de cada um de nós. Quando eu penso que, quando Deus, Ele propôs esse tema para a Unijar, e a Unijar trouxe para que nós conversássemos no grupão, saísse do âmbito da Unijar, e ela se expandisse por toda a igreja, e daquela igreja vai se expandir para onde nós formos, quando nós conversarmos, porque nós estamos revisitando esse tema, ressignificando o tema da comunhão com Deus. Eu penso que é para nós revermos isso, a nossa comunhão. Os dias são maus, irmãos, as dificuldades são muitas, e nessa ebulição que nós vivemos, a questão da ansiedade. Eu falei em oração, né? Não é muito do ser humano esperar, né? Não é esperar, não é muito esperar. Você pede alguém para esperar, parece que é uma tortura, né? Ninguém não consegue esperar. E nós tratamos com um ser, com alguém que, como a Bíblia diz, que para ele 1000 anos é como um dia e 1000 dias é como um ano. Aquilo que Deus faz em 1000 anos, Ele faz em um. E como é que a gente lida com isso? Que o relógio de Deus é diferente do nosso, irmão. E nós chegamos para Deus, via de regra, quando nós chegamos para Deus pedindo para ontem. E não é, eu penso que não é pecado você, devido à tua urgência. E o próprio salmista, se não me engano, ele disse, né? Senhor, apressa-te. E muitas vezes eu já cheguei, Senhor, eu estou precisando disso, mas é para ontem, Senhor. Tamanha a minha necessidade, a minha urgência. E Deus, Ele ouve, Ele conhece o nosso coração, e Ele atende ali, segundo o tempo dEle, o segundo time dEle. Então nós temos que ter isso em mente, de esperar em Deus, nessa nossa relação com os nossos companheiros e companheiras de caminhada. Entendemos que o outro, nessa humildade, entendemos que o outro pode ser e muitas vezes será instrumento de Deus para que aquilo que nós esperamos em Deus, aquilo se concretize. E eu termino dizendo que a confiança em Deus não é um lugar aonde se chega, mas é um horizonte. A confiança em Deus
não é um lugar aonde se chega, mas é um horizonte. Por quê? Se eu encarar a confiança em Deus como um local, e eu de alguma maneira entender que eu já cheguei ali, eu paro, me acomodo. Mas se eu entender essa confiança em Deus como um horizonte, eu vou estar nessa caminhada. E o tema que foi proposto é confiando. Confiando, hélio gerúndio, é um verbo que denota movimento, ação contínua. E nós temos que ter isso, nós estamos aqui. Na nossa caminhada, nós temos que entender que essa confiança em Deus, ela é gradativa, ela é constante. E à medida que você vai caminhando, conhecendo ao Senhor, na caminhada com Deus, frente aos teus desafios, você vai aumentando a sua comunhão com Deus, a sua confiança em Deus. A sua confiança em Deus, ela fica mais robusta. Então nós temos que encarar não a confiança em Deus, não como um lugar onde se chega. Eu lembro dos nossos irmãos que estão, não só os que estão lá em Hebreus 11, mas aqueles que estão lá, e a Bíblia diz que muitos deles morreram sem terem visto tudo aquilo que eles pediam e que Deus os prometeu. Então nós temos que encarar a confiança em Deus como um horizonte. Alguém consegue atingir o horizonte? Não. Quando você avança 2 passos, o horizonte, ele recua 3 passos. 1 quilômetro recua. Nós não conseguimos. Então, nós temos o desafio, eu creio, quando Deus propôs esse tema para a Unijar, e ela trouxe para nós, para o grupão, é para que nós pensemos isso. No corramos corramos em conhecer o Senhor, prossigamos e corramos em conhecer o Senhor. Nós temos que encarar que a nossa confiança em Deus é um horizonte, não um local em que nós vamos chegar. Estaremos sempre confiando no Senhor, postando nele a nossa confiança, desafiados cada vez mais a confiarmos mais no Senhor, e nisso a nossa comunhão com Ele vai sendo fortalecida, nós vamos ficando mais fortes e vamos conhecendo mais ao Senhor, do seu caráter, e eu creio que essa progressão ela vai nos beneficiar de tal maneira que muitas vezes aquilo que nós, por imaturidade, nós começamos a confiar no Senhor, de imediato quando essa situação aparece, por nós termos essa comunhão com Deus, nós já podemos, por conhecer o caráter de Deus, nós já sabemos qual a resposta e nós paramos ali. Porque muitas vezes, irmãos, nós ficamos nos degladiando, ficamos confiando, mas algo que não era de Deus para nós. Quantas pessoas, elas estão fora da igreja porque foi gerado no coração delas uma falsa esperança. E elas ficaram esperando em algo que elas pensavam que Deus iria, mas Deus não estava ali. E elas se frustraram porque alguém ou alguma coisa gerou no coração dessa criatura uma confiança num Deus que não é o Deus da Bíblia. Então, na medida em que nós, nesta caminhada, nós procuramos conhecer o Senhor, nesse exercício de confiança em Deus, de esperarmos em Deus, nós vamos ficar amadurecidos, seremos servos e servas de Deus experimentados no trabalho. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero, Deus, te agradecer por essa palavra que o Senhor nos trouxe, que nos chama a atenção, Senhor, a respeito de confiar em Ti. Nos ajude, Senhor, a confiarmos cada vez mais no Senhor, nas nossas questões diárias, Senhor. E que nós não possamos ficar nos degladiando com o Senhor, mas que possamos trabalhar em parceria com o Senhor, entendendo que o Senhor quer o melhor para nós. E o Senhor tem o seu tempo é diferente do nosso. Nos ajude, Senhor, nesta caminhada. Muito obrigado pelo Senhor nos ter trazido esse tema tão instigante, Senhor, que nós temos que estar revisitando diariamente, para que nós possamos pensar e repensar a nossa comunhão contigo.
Nos ajude, Senhor, na nossa trajetória, a confiarmos cada vez mais em Ti. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.